Boa tarde. Hoje é dia 6 de junho de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henk, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio. Os alunos que estão presentes hoje são eles: Ana Laura, Jaqueline, o Jonathan, o Vitor, a Júlia, a Manuela, o Eduardo, a Adriele, a Ana Júlia, o Igor, a Vitória, a Lara, o Micael, o Eric, a Evelyn, a Vitória, o Enzo, o Matheus e o Cauã. Os demais alunos estão faltando por um motivo ou outro, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henk, onde quando o aluno falta ele tem que assistir a aula para não ficar para trás no aprendizado em relação aos colegas. Aula número 10 do primeiro bimestre aqui. Era para ser o segundo, né? Quer ver que eu estou com o PowerPoint errado de novo? Continuando, já arrumei aqui. E a aula hoje tem o título da aula Khan de Khan Academy, né? O tema é o mesmo que a gente estava fazendo na aula anterior: resolução de problemas envolvendo frações, parte 3. Então, conteúdos: operações com números fracionários. Objetivos: ler, interpretar e resolver problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade. Ué, o Enzo já guardou o material? Pode pegar de novo, homem. Fazer anotações, cálculos. Ler, interpretar e resolver problemas que envolvam porcentagens utilizando frações equivalentes em diferentes contextos. A habilidade é EF07MA08. Então, sobre o Khan lá, eu estava olhando, tem alguns que tá só na tentativa, mudou, né? Não é esses quadrinhos, mas assim de coroinha. Para mim não aparece coroinha, para vocês aparece esse aqui? Não, para mim aparece uma barra lá. Tem um aluno que fez da aula passada que estava familiarizado. O resto é tentativas, poucas coisas. Então, por favor, vamos se concentrar aqui para depois chegar e fazer lá. Portanto, é fazer com capricho. Então vamos lá, vou apertar pause aqui para poder arrumar os cabos aqui. Olá. Então vamos continuando aqui. Preste atenção, por favor. Então vamos começar com um vídeo aqui para a gente. Pedro deve praticar piano durante 3/4 de hora todo dia. Hoje ele praticou durante 1/4 de hora. Qual fração de 1 hora ele ainda precisa praticar? Vamos visualizar 3/4. Ele precisa praticar 3/4 de 1 hora. Isso representa 1 hora inteira. Melhor dividir em 4 partes. Dividir na metade e agora em 4 partes iguais. Está dividida em 4 então. Ele precisa praticar 3/4 de 1 hora. Essa foi a minha tentativa de desenhar uma seta. Vou preencher. Ele precisa praticar 3/4 de 1 hora. 3/4, bem aqui. Pedro deve praticar em 3 dos 4 blocos que compõem 1 hora. 3/4. Ele já praticou durante 1/4 de hora. Já praticou 1/4. Quantos minutos? Quanto falta para ele praticar? Bom, o Pedro precisa praticar mais isto aqui. Você já deve ter visto a resposta. Mas vamos pensar em como representar como uma expressão fracionária. Enzo, vou representar assim. Mudar o seu lugar, cara. Ele precisa aqui. chegar aqui. Quanto ele precisa praticar? Pedro precisa chegar ao total de 3/4. E ele já fez 1/4. Em fração ele falta já quantos? Fez 1/4. Se a gente subtrair 1/4 de 3/4, ficamos com essa fração aqui. Daí chega ao tempo que ele precisa praticar. Temos o mesmo denominador, então vai ser igual a 3 menos 1 sobre 4. Que é igual a 2/4. Dá para ver aqui. Ele ainda precisa praticar 1 e 2 dos quartos. 2/4. A gente sabe que 2/4 é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou meio, ou metade. Dá para falar que isso é metade da reta inteira.
ainda tem um pedaço aqui e outro aqui. Ou se você desenhou 4 blocos iguais e preencheu 2 deles, vai ver que preencheu metade dos blocos. Exatamente a mesma quantidade se eu tivesse dividido em 2 partes e preenchido uma delas. 2/4 é a mesma coisa que metade. Se quiser solucionar de forma matemática, é só fazer o mesmo com o numerador e o denominador. Vamos dividir o numerador e o denominador por 2, porque os dois são divisíveis por 2. É o maior denominador comum deles. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Pedro deve praticar piano que fração de hora? Ele deve praticar metade de uma hora, que é meia hora. Não é que ele deve, ele ainda precisa praticar, né? Ele deve praticar 3/4, mas como ele praticou 1/4 já, ele ainda precisa praticar 2/4, ou seja, metade. Se fosse minutos, a Vitória falou que era 30 minutos, e meia hora é 30 minutos. Muito bem. Então vamos lá, agora a gente vai fazer os exercícios. Deixa eu apertar pausa aqui. Agora é a hora que vocês começam a me ajudar. Vamos lá então, vamos lá. Agora dá para pular, olha que interessante. Vocês podem pular. Não, mas tem que fazer, né? Depois volta e faz. Agora você pode encontrar as dicas no botão pular. Encontra a dica. Movemos dicas para o nosso botão pular. Assim você pode visualizar as soluções para problemas difíceis antes de seguir em frente. As questões puladas serão contadas como incorretas. Não pule. Por isso que estava lá que teve gente que só fez tentativa, acertou 2. Como que eu falei, mas será que pulou? Agora tem a opção pular. Mas pular vai errar, então não pule, conteúdos relacionados. Mas aqui, vamos lá então. O Enzo é o primeiro, então. Tirar para o ímpar aí, quem vai ser o primeiro? Vai lá, quem é o primeiro? Quem ganhou no par ímpar? Se escolhe. Se quer ele ou você? Ele. Então vamos lá, Enzo. Saulo. Turminha, vamos prestar atenção. Saulo está lendo um livro enquanto está de férias. Até agora, ele leu 1/6 do livro. Ele quer terminar 3/6 do livro até o final das férias. Que fração do livro Saulo quer ler entre agora e o fim das férias? Ele leu 1/6 e quer ler até o 3/6. Qual fração falta para ele terminar de ler do 1/6 até o 3/6? Quantos? O Cauã provou que não estava conversando, ele já levantou dele lá e já respondeu. 4/6? Você acha que falta para ele ler 4/6? Turminha, vocês acham que ele acertou ou ele errou? Errou. Vou representar graficamente. Opa! Falta de atenção, é que você fica conversando. Você não é um cara que não aprende, você é um cara que não presta atenção. E quando você presta atenção, da aula que vem você vai sentar aqui, não vai sentar mais aí. Senão não tem que conversar com a sua mãe, porque ela vai descobrir só no final do mês daí, tem que descobrir antes, né? Então, aqui está a quantidade de livros, Enzo. O livro inteiro. Foi dividido em partes com denominador 6. Então a gente vai... Mas que gênio! Então a gente vai dividir aqui, em 6 partes iguais. Tentar dividir, né? 6 partes iguais. Faz de conta que está 6 partes iguais. Ele já leu até aqui. E ele precisa ler, ele quer ler até aqui. Quantos que faltou? 1, 2. 2 partes de um total de 6 que foram divididos. Então faltou para ele ler, não 4/6. Ele vai passar de 4/6 daí. Então faltou ler 2/6. Que também pode ser dividido por 2, uma fração irredutível. Ele falta ler 1/3 do livro. Então, das duas maneiras estão corretas. Eu vou tentar pôr na maneira irredutível, para ver se ele vai aceitar. 1/3, que é a maneira irredutível. Olha lá.
Muito bem. Agora o Matheus. Vamos ver se o Matheus prestou atenção. Vou copiar essa pergunta para pôr lá para ficar mais fácil. Celso e Carla montaram uma barraca de limonada para angariar fundos. Eles doaram 2/10 dos lucros para a biblioteca da escola, 1/10 para o abrigo de animais, 4/10 para o banco de alimentos. Eles guardaram o que sobrou para comprar materiais para o seu próximo projeto. Qual fração dos lucros Celso e Carla doaram para a caridade? 7/10. O que você fez? Somou todas as frações? Vamos ver se vai dar 7/10. Frações com denominadores iguais, Mateus. O que eu faço com o denominador? Somo 10 mais 10 mais 10? Mantém, né? Eu mantenho. O que eu faço com os numeradores? Somo 1 mais 2, 3 mais 4, 7/10. Dá para reduzir a fração? Deixar uma fração irredutível? Dá para dividir o de cima e de baixo pelo mesmo número? Não, né? O Cauã já está balançando a cabeça ali falando que não. Porque o 7 é número primo. A não ser que embaixo fosse 14, por exemplo, daí dava para dividir o 7 e o 14, mas não dá. Então a resposta correta aqui, 7/10. Muito bem, Matheus. Você vai ficar longe do Enzo. Você fica aqui e ele fica aqui. Vamos lá, próximo. Cauã, você acertou as duas, só falta você errar a sua agora. É que a deles veio fácil, né, Cauã? Vamos ver a sua. Vamos lá, Cauã. A tabela mostra a distância que Verônica correu durante uma semana. Segunda-feira, 8 quartos de distância. De quilômetros, desculpe. Terça-feira, 7 quartos de quilômetro. Quinta-feira, 3 quartos de quilômetro. Sexta-feira, 5 quartos de quilômetro. Quantos quilômetros Verônica correu somando a terça e a sexta-feira? Terça foi 7 quartos. Somando com a sexta-feira, que foi 5 quartos, qual é o resultado dessa fração, dessa soma? 12 quartos. A parte de baixo eu não somo, né? Ela tem que ser igual, senão eu tenho que achar frações equivalentes. Como ela já está igual, eu mantenho e somo a parte de cima. 7 mais 5, 12. 12 quartos. Porém, ela é uma fração aparente. O que é uma fração aparente? Não. Quando você faz a redução dela, você descobre por que ela é uma fração aparente. Porque quando a parte de cima é maior que a de baixo, a gente chama de fração imprópria, porque ela é maior do que um inteiro. E aparente, quando a divisão do de cima pelo de baixo dá um número inteiro. 12 dividido por 4, 3. Então quantos quilômetros ela percorreu? 3 quilômetros. Se eu colocar em 12 quartos, pode ser que ele corrija errado. Entendeu? Eu perco o ponto, né? E se eu colocar 3 ele cria em fração? Mas 3 é um número em 3 inteiros. Então qual que se prefere colocar, Cauã? 12 quartos ou 3 inteiros? Vamos pôr em fração para ver? 12 quartos. Acertou. E se eu colocasse em 3 inteiros? Fiquei na curiosidade agora. Eu acho que ia dar certo também. Ah, daí dava errado. 2 em cima, 2 embaixo? 6 meios. 6 meios daria certo também. Certo? Escolhe alguém, Cauã. Micael. Ah, Micael tá na conversa já hoje também, meio de rabo de zóio.
Só olhando a conversa da turma. Micael. Jaime e Carla pegaram um lagarto em seu quintal. Seu comprimento da cabeça até o fim da cauda é 3/5 de metro. E o comprimento da sua cauda é de 1/5 de metro. Qual é o comprimento do lagarto sem a cauda? Não é difícil a sua, hein, Micael? O lagarto inteiro tem um tamanho de 3/5 de metro. Ele tem o tamanho de 3/5 de metro. Só a cauda dele tem... Fiz 3 coisas aqui. Só a cauda dele tem 1/5 de metro. Qual é o tamanho dele sem a cauda? Daqui até aqui. 2/5. Faz sentido, né? Se ele tinha 3/5 de tamanho, tira a cauda dele, que é 1/5, fica o 5 embaixo, 3 menos 1, 2. 2/5. Vamos ver lá. Não, espera um pouquinho, eu vou pedir para a turma esperar vocês. 2/5, acertou. Micael, escolhe alguém rapidão. Vitinho. Vitor, vamos lá. O senhor vai ajudar e você me ajuda. Beto está fazendo sua sobremesa favorita. A receita pede 5/8 de um tablete de manteiga. Mas ele quer dobrar a receita. Quantos tabletes de manteiga Beto vai precisar? Se ele quer dobrar, ele vai ter que pegar de novo a mesma quantidade, mais 5/8. Como que eu faço aqui daí? Se lembra? A parte de baixo é 8 e 8, são iguais. Eu mantenho ou eu somo as duas? Não. A parte de baixo eu mantenho. E a parte de cima? Soma. Quantos que dá 5 mais 5? Quantos que dá 5 mais 5? 10/8. É? 10/8. Você poderia fazer a divisão por 2 e chegaria a 5/4. Opa! 5/4. Então, tanto 10/8 quanto 5/4 estão corretos. Qual dos dois você quer que eu coloque a resposta? 5/4, que é a maneira reduzida. Então, vamos lá. 5/4. Muito bem. Escolhe alguém, por favor. Escolhe alguém, Vitor. Jonathan. Vou tentar ler junto aqui. A tabela mostra a altura de 3 plantas diferentes. Milho, 19/8. Pimenta, 5/8. Abóbora, 7/8. Quantos metros a planta maior tem a mais que a menor? Quem é maior? 19/8, 5/8 ou 7/8? O milho é maior, 19/8. Então eu vou pegar aqui 19/8 e vou subtrair a menor. Quem é a outra, a menor planta? É os 5/8 ou 7/8? 5/8 é a menor. Então tiro 5/8. Agora, denominadores iguais, o que eu faço com ele? Eu faço a conta de menos ou mantenho elas? Mantenho. 19 que tira 5 dá 14. 14/8. Se eu for simplificar por 2, dá 7/4. Vamos ver se é isso mesmo? Agora a última eu vou fazer, que senão não dá tempo. Muito bem. A última agora. Juntos, Lulu e Jéssica. Ai, Jéssica, precisa resolver essa aqui, eu acho. É Jéssica não, é Jaqueline. Estou viajando, desculpe, Jaqueline. Lulu e Jéssica, que não é a Jaqueline, comeram 7/10 de uma pizza. Lulu comeu 4/10 da pizza. Que fração Jéssica comeu? Quem sabe conta? 3/10. Muito bem. Quem falou? Foi a Vitória.
Vitória, você pode sair antes de todo mundo, que você está de parabéns. Tô brincando, turminha. Pode ir indo que eu vou encerrar a aula. Vamos com Deus. Ah, depois que vocês fizerem isso aqui, não esquece de vir continuar aqui, ó. O artigo tem um desafio depois do artigo, tá bom? Então, por favor, faça isso daí. Tchau, turminha. Vamos com Deus. Isso. Obrigado, Vitor. Tchau, vamos com Deus. Até mais. E chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima.